Enfim, eu não sei exatamente porque eu tô gravando esse vídeo. É só porque veio na minha cabeça que eu tinha que gravar, eu tô gravando. Mas é engraçado que mais cedo eu consegui negar o pecado. E isso é bom, porque né, é bom você negar o pecado, é legal. Mas, inconscientemente, a minha cabeça me julga como está errado. Por que você fez isso? E os meus pensamentos me torturam falando que eu deveria ter ido. Aí eu fiquei atribulado, saí do quarto, fui, lavei o rosto, voltei, tomei um café. Ainda tô com um cafezinho aqui, cafezinho da hora. Copinho instalei falsificado. Vai fazer o quê? E aí eu falei, vou sentar aqui agora e vou ler um salmo, porque o salmo ajuda, né, a gente sempre a aliviar o coração. O salmo é legal, o salmo é da hora. Aí, o que acontece? Antes eu tava ouvindo aqui uma palavra do pastor Luciano. E a palavra fala, fortaleça alguém. Ele tá basicamente falando sobre pessoas que atualmente só pensam em si mesmo e esquecem que a igreja foi feita para ajudar as pessoas e não para receber bens. Você sendo fiel a Deus, se adorando a Deus, consequentemente você vai ter bênçãos liberadas sobre sua vida, mas esse não é o principal. O principal é você adorar a Deus, glorificar a Deus com a sua vida. E quando ele fala com a sua vida, é com tudo mesmo, é com tudo que você é, com tudo que você faz. É você ajudar as pessoas, você transmitir amor, levar amor. E isso vai fazer com que você esteja caminhando de acordo com a vontade de Deus e, consequentemente, as bênçãos virão sobre sua vida. Isso é uma realidade inegável. Mas a gente tem que manter o foco no que a gente quer fazer, que é adorar a Deus, é glorificar a Deus com a nossa vida. E ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre algumas situações, né, que ele passou, que ele foi ajudar algumas pessoas, até sobre o terremoto no Haiti naquela época e tudo mais. E a gente vê quantas pessoas passam dificuldades e às vezes a gente acha que está passando por dificuldade, mas a gente não está. Mas o que me chamou a atenção quando ele estava falando aqui, não assisti todo, foi só um pedacinho, coisa de 15 minutos, mas a pregação toda tem 41 minutos. Mas o que me chamou a atenção foi que ele fala sobre o que a gente está passando ser uma preparação para quando a gente for ajudar outras pessoas. Mas, recentemente, há pouco tempo atrás, né, alguns meses atrás, não faz tanto tempo assim, recorrentemente eu tinha tido pensamentos que eram pensamentos extremamente negativos e que vinha um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e sempre me levavam ao mesmo pensamento, que era literalmente jogar minha vida fora. Eu não vou falar a palavra aqui especificamente, porque senão vai ficar estranho e não vai ser legal. Mas enfim, esse pensamento de jogar minha vida fora sempre vinha depois de vários outros pensamentos, consequências, né, basicamente da falta de fé, da da fraqueza espiritual, e eu não tenho muito com o que falar, basicamente. Porque eu tenho líderes incríveis, líderes extraordinários, mas sabe quando você não consegue falar? Pronto. Não é questão de falar, eles não querem falar com você. Não, é que eu não consigo falar. Já falei algumas coisas com alguns, mas não sei o que é. Não sei o que está acontecendo comigo. Mas enfim. Aí eu já gravei alguns vídeos. Boa parte deles eu já excluí. Na verdade, todos eles eu já excluí. Porque eu nunca vi muito sentido em gravar vídeo. Mas enfim, esse aqui falou que era pra eu gravar. Eu senti de gravar, gravei. Mas aí vamos ler aqui o Salmo. O Salmo tem aqui. Eu não li ainda, só pra ficar bem claro. Vou ler agora. É o Salmo Davídico. Salmo 41. Ele diz o seguinte: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Interessante. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos.
O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou. Está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confio e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Aqui basicamente, pelo que eu tô vendo, Davi estava doente. Ele clamou ao Senhor, porque nessa época aqui, basicamente, eu gosto de ler um pouquinho sobre essas coisas. E na época de Davi, os reis, sempre que um rei ficava doente, era uma brecha que todos os seus inimigos achavam para falar, tipo assim, ó, agora a gente pode dominar aquele reino, agora vai ser nosso. E pelo que eu tô vendo aqui, Davi ele estava doente e ele clama ao Senhor para que o Senhor fortaleça ele, porque os inimigos já estavam preparando já tudo certinho para poder tomar o reino dele. E mesmo aqui sem ele confirmar, né, que Deus fortaleceu e que ele venceu a batalha, ele já está louvando a Deus. E isso é interessante, porque muitas das vezes a gente quer louvar a Deus somente quando ele entrega a vitória. Mas eu acho que o importante para nós mesmos é louvar a Deus mesmo durante a luta, porque é durante a luta louvando a Deus que a gente vai ter vitória. Isso é interessante. Isso é interessante porque, tipo assim, ó, eu falo por mim. Eu não sei a realidade de outras pessoas, mas eu falo por mim. Eu, eu, eu tenho uma dificuldade muito... Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em me concentrar. Eu me distraio com facilidade, com qualquer coisa. Às vezes eu tô aqui sentado na mesa, só tem aqui a Bíblia, os livros aqui que eu estudo e tudo mais, uma garrafa de água. Às vezes eu me distraio com a garrafa de água. Eu tô aqui, ó, aí eu olho a garrafa assim de água, aí eu começo a pensar, poxa, que desenho interessante, rapaz. Olha a tampa, aí fala, poxa, tá sujo. Começa a pensar meio de coisa assim, nada a ver, e vai empilhando as coisas assim, e eu esqueço completamente o que eu tava fazendo. Ou então, eu tô, sei lá, vendo um vídeo aqui, e aí do nada eu vejo o contorno assim do notebook, eu começo a olhar o contorno do notebook. Ou então passa uma formiga assim, eu começo a observar a formiga. É um negócio que eu tenho assim, é uma dificuldade que eu tenho. Mas nisso eu me distraio e eu esqueço do que eu tava fazendo. E às vezes a gente se esquece do que a gente deveria estar fazendo, que era louvando a Deus, mesmo no momento de dificuldade. E tipo assim, ó, como eu falei antes, né? Eu tinha negado o pecado e minha mente começou a falar que eu estava errado por ter feito isso. Mas eu me esqueço de que é coisa boa, que eu deveria realmente estar louvando a Deus por isso. Mas eu não sei exatamente o que eu tô fazendo aqui. Como eu falei, eu não sei exatamente o que eu tô gravando nesse vídeo. Mas deve ter um motivo. Eu já li o Salmo. Já tive um certo entendimento que ele tá falando, aqui. Então é isso. Eu vou voltar a estudar porque eu ainda tenho que resolver algumas coisas aqui. Mas louvado seja Deus por isso aqui. Deus abençoe.